Olá pessoal, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que vocês estão vendo essa aula. Aqui é o professor Israel do curso Foco Teológico. Vamos para a nossa 11ª aula. E na aula de hoje nós vamos estudar a função conte.si. Mas, professor, o que é conte.si? A função conte.si, ela serve para contar nomes e valores. E nessa aula eu vou te mostrar como que faz isso, como é que a fórmula vai contar nomes e como é que a fórmula vai contar aí valores. Bom, nós temos uma planilha na tela, é só mudar aqui a câmera e botar a câmera para o lado aqui, muito bem. Nós temos aqui uma planilha na tela e nesta planilha aqui eu tenho código, aqui eu tenho todos os códigos. Eu tenho aqui as cidades, eu tenho os estados e tenho aqui o valor. Tá, se eu quiser saber o valor total, eu clico aqui, ó, e coloco igual, soma, e seleciono todos os valores, e aí eu dou um Enter, pronto. Eu vou destacar aqui esse valor, coloco aqui negrito e vermelho. Bom, ele quer saber agora quantas cidades, quantas vezes o nome Campina aparece na lista de cidades. Como é que nós iremos fazer isso? A função é essa aqui, ó, igual conte.se, e aí tu vai selecionar todas as cidades, ponto e vírgula, abre aspas e coloca o nome Campinas, fecha aspas, fecha o parênteses e aí dá um Enter. Então o Excel encontrou aqui uma cidade. O Excel encontrou uma cidade com o nome Campinas. Eu vou olhar aqui, ó, e realmente foi só uma. A próxima, Alcântara, igual conte.se, seleciona todas as cidades, ponto e vírgula, abre aspas e coloca o nome Alcântara, fecha aspas, fecha o parênteses, dá um Enter. Tá, ele contou errado. Vamos ver o que foi que eu escrevi errado. 2 cliques. Ó, Alcântara. Continua errado. Ah, tá. Faltou o L bem aqui, ó. Alcântara. Pronto. Ou seja, o nome que eu escrevi aqui é exatamente o nome que tem aqui. Sobral. Igual conte.se, de novo, ó, seleciona aqui, ponto e vírgula, abre aspas, Sobral, fecha aspas, fecha o parênteses, Enter. 4 igual conte.se, de novo, ó, seleciona todas as cidades, ponto e vírgula, abre aspas, Ouro Preto, fecha aspas, fecha o parênteses, dá um Enter. 3, ó. Então contou 1, 2, 3. Por último, Santo André, igual conte.se, seleciona todas as cidades, ponto e vírgula, abre aspas e coloca o nome Santo André, fecha aspas, fecha. Bom, algumas observações nessa planilha aqui. Se eu pegar o nome Santo André aqui, ó, e eu tirar o acento e escrever Santo André sem acento, ó, ele não encontra. Porque a função conte.se, qual é a função dela? Ela vai contar os números que estão aqui, ó.
Então aqui não tem nenhum Santo André com acento. E como é que eu resolvo isso? Eu dou 2 cliques aqui, eu tiro o acento e coloco o acento, ó. Deu, ponto. Outra observação que eu posso fazer, ó, 2 cliques aqui, se você gerar um espaço, ó, ele não conta. Por quê? Porque aqui essa cidade está com espaço. E como é que eu faço agora? Então eu tenho que tirar o espaço. Como é que tira? 2 cliques. E aí pressiona aqui, ó, backspace, dá um enter. E ele volta a contar. Certo? Vamos lá. Próxima planilha aqui, ó, controle de peças. Controle de peças, ó. Ele quer saber quantas vezes o nome teclado aparece aqui, ó. Então vai ser igual conte.se e aí seleciona. Dessa vez eu vou fazer diferente. Ponto e vírgula. Em vez de eu colocar o critério entre aspas, eu vou clicar no critério. E aí eu fecho parênteses. Mas professor, qual é a diferença? E eu vou te mostrar a diferença agora. Dá 2 cliques. Pressiona F4 em B3 e F4 em B12. O que é isso? Eu vou fixar essa tabela. Eu não vou fixar o F2, porque o F2 representa o teclado. O próximo é mouse, que é F3. O próximo é impressora, que é F4. Por aí vai. Dá um Enter. Eu posiciono o mouse aqui no canto, puxo, ó. E aí ele veio, ó. Olha lá. Ele contou. Então dessa maneira aqui é mais fácil. Voltando para cá, para o nosso sistema de integração, que é a primeira planilha. Tu pode falar, professor, mas eu posso fazer aqui? Eu posso fixar, eu vou pegar aqui, vou fixar, vou dar um Enter e vou puxar, ó. Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque o meu critério ele é Campinas. E aí eu teria que mudar o nome Campinas toda vez. Só dá certo, só iria dar certo aqui, se em vez de eu clicar, ó, vou dar aqui o Ctrl Z para desfazer. Só iria dar certo, ó, se em vez de eu ter Campinas aqui, ó, eu tiro Campinas, ó, e aí, ó, eu tiro Campinas e clico no endereço da célula, que é F5. E aí eu vou fixar aqui, ó, dou um Enter, e aí eu puxo, ó. Olha lá, aí daria certo dessa forma. Então só dá certo se eu em vez do nome eu usar o endereço da célula. Ponto. Fizemos sistema de integração, fizemos controle de peça, vamos para a nossa penúltima tabela, controle de regiões. E lá em controle de região vamos fazer a mesma coisa, ó. Igual conte.se, seleciona as regiões que eu quero que o Excel conte para mim, ponto e vírgula, eu clico na região que o Excel vai contar, fecho parênteses. Eu já sei que aqui eu tenho que prender, ó, F4 e F4, e aí eu dou um Enter, e aí eu puxo. Ah, Israel, mas contou em real, e agora? Agora eu tenho que transformar isso aqui, ó, esses números, em geral, ou em números inteiros. Então eu seleciono aqui, ó, do 2 ao 1, clico aqui em contábil, bem na seta do contábil, ele vai me abrir uma lista, e aí eu simplesmente clico em geral, ó, pronto. Se eu quiser alinhar, eu clico aqui, ó, centralizar e alinhar no meio, ó, pronto. Então, a região norte, nessa tabela aqui, ela apareceu 2 vezes, vamos contar? Ó, uma e aí 2, ó, não aparece mais. Região sul, nessa região só aparece aqui, ó, uma vez, ó. O que é interessante aqui é porque é o seguinte, se eu chegar aqui, ó, em C3 e colocar para mim sul, ó lá, ó, a tabela conta. Se eu chegar bem aqui, ó, e colocar em sudeste, eu colocar centro-oeste, ó, ela também conta. Ou seja, qualquer modificação que eu fizer aqui, automaticamente o resultado aqui da fórmula vai me dar a resposta. Vamos para a nossa última tabela, o nosso último exemplo de hoje. Eu disse para você no primeiro minuto da aula, assim que nós começamos, que a função se ela conta
nomes e valores. E agora eu quero saber quantas vezes o 32 se repete aqui, quantas vezes o 45 se repete aqui e quantas vezes o 47 se repete aqui, ó. Clique aqui igual conte.se, seleciona aqui os números, ponto e vírgula, dou um clique no 32, fecho o parêntese, eu vou fixar aqui também, ó, F4 e aqui F4, e aí eu dou um Enter e aí eu puxo. Pronto. O que acontece agora, ó? O 32, essa planilha aqui, ó, tem 3 vezes o número 32, ó. Vamos ver, ó. Eu vou colocar aqui de vermelho, ó. 1, 2, 3. Aí não tem mais, ó. Eu tenho 3 vezes o número 45, ó. Vou mudar aqui a cor. É só para vocês verem que o Excel ele é fantástico, assim. 1, ó. 2, e aí 3, ó. E o 47 só tem aqui número 1. E detalhe importante é que se eu também fizer a mesma coisa, se eu chegar bem aqui e colocar o 32, ó, ele conta lá, ó. Se no 32, por exemplo, eu colocar 45, ó, ele também conta. Se eu chegar aqui no último 45 e colocar 47, ó, ele também conta. Então isso é que eu queria mostrar para vocês, a função da função conte.se. Nos ajude a divulgar o nosso canal, nos ajude a que esse conteúdo possa chegar a mais e mais pessoas. Muito obrigado. Que Deus em Cristo abençoe todo mundo. Deixa o like no nosso canal, deixa o comentário. Semana que vem, domingo, a gente volta com função nova, chamada Função Soma-se. É a nossa 12ª aula do nosso módulo de Excel básico. Eu conto com a presença de vocês e que Deus, se Deus quiser, querendo o bom Deus, até a próxima.